Capítulo 105. Ato de abertura. 3. Me chamou? Yonvou foi para o lado do rei marcial. É difícil lidar com todos esses velhotes, não acha? Não, tá tranquilo. Bem, parecia que sim. Pessoas como você e eu não se importam com o que os outros pensam da gente. O rei marcial riu como se tivesse ouvido uma piada engraçada. De qualquer forma, chamei para que eu possa começar a te ensinar os 8 punhos extremos antes do cerco Akuran. Vou te ensinar o movimento de cada vez, e, como eu disse antes, é melhor prestar atenção, porque não vou ensinar o mesmo movimento 2 vezes. Os olhos do Yonvou brilharam. Parecia que seria capaz de aprender mais cedo do que esperava, já que pensava que as aulas do rei marcial começariam apenas depois que a batalha terminasse. Primeiro, antes de começar a aprender qualquer coisa, por que acha que estou tentando te ensinar isso, já que você já é um bom lutador? Sabe o motivo? Yonvou respondeu sem nenhuma hesitação. Não é para aumentar a eficiência da liberação do poder mágico? Ou você já pensou sobre isso? O rei marcial assentiu, satisfeito. Você está correto. Além disso, Mugong é uma palavra que combina Mu ou lutar com Gong ou construir, ou seja, desenvolver suas habilidades de luta, mas o conceito de construção envolve muitas outras coisas também. Yonvou assentiu com a cabeça, porque já aprendeu isso fazendo controle de mana da asa celestial. Mugong não era algo que pudesse aprender com o cultivo interno. Era necessário ter um recipiente, um corpo que pudesse suportar a acumulação de poder mágico. Mas também estava pensando em como Mugong também envolvia liberar o poder mágico. Mugong consiste em 3 coisas: Shen, Ji e Shai. Shen, Ji e Shai, Shin'an e Gong. É o que vocês chamam de poder mágico. Shai é o recipiente. Ji é a linha que conecta os dois e permite que o Mugong seja usado corretamente. O rei marcial sorriu. Habilidades com espadas, lanças bem, tanto faz. Os 8 punhos extremos que vou te ensinar é um dos tipos mais superiores de Ji. Por quê? Bem, porque fui eu quem criou. O rei marcial estava rindo enquanto se gabava. Você deve ser muito grato, já que apenas outras 2 pessoas aprenderam os 8 punhos extremos. Yonvou imediatamente pensou nos discípulos do rei marcial que aprenderam com ele. De qualquer forma, os 8 punhos extremos não são uma habilidade de punho simples. Funciona com qualquer tipo de arma porque não gosto de ser exigente quando se trata de armas. O rei marcial não pôde deixar de se gabar um pouco mais. Isso significa que os 8 extremos estão todos focados em mim, e os sentidos são desconsiderados. Não importa se você está enfrentando um ou 100 adversários, a habilidade funcionará cada vez. Esse é o objetivo dos 8 punhos extremos. Yonvou assentiu com a cabeça. Vou te mostrar um passo por vez, então preste atenção. Primeiro, o passo Qian. O rei marcial deu um grande passo à frente, e sua aura aumentou subitamente bem nesse momento. Yonvou cerrou os punhos. O movimento era como o que tinha feito antes de dividir o sol. Em seguida Etaigaki, depois o punho Li, ele se moveu lentamente para que Yonvou pudesse ver os passos. Usou seus olhos dracônicos para seguir os movimentos e, de repente, foi iluminado pela percepção de que os movimentos do rei marcial eram muito familiares. Imperfeições. Os olhos dele se arregalaram quando percebeu o que estava acontecendo. Foi apenas uma coincidência que o rei marcial estivesse se movendo ao longo das imperfeições. Cada ponto em que seus pés pousavam e tudo que seus braços estendidos tocavam estava ao longo do fluxo de imperfeições. Yonvou percebeu que as imperfeições significavam o centro dos objetos, então fazia sentido que o melhor Mugong seguisse o fluxo de imperfeições. Você entendeu o significado de imperfeições. A proficiência da habilidade Olhos Dracônicos aumentou. 27,6% Ele começou a entender o que o rei marcial estava mostrando. Pronto. Este é o primeiro dos 32 passos na primeira seção dos 8 punhos extremos. Seu nome é Qiangon Jinjin. Acha que consegue? O rei marcial sorriu maliciosamente.
O primeiro passo era composto por 64 passos menores diferentes, e não havia como um iniciante ser capaz de memorizar apenas olhando uma vez. Ele só estava provocando em um voo sobre mostrá-lo uma vez estava esperando por uma chance de mostrar um pouco mais se não memorizasse os passos imediatamente. No entanto, Ion Vou assentiu com confiança. Sim. Já memorizei tudo. O quê? Quando o rei marcial fez uma exclamação perplexa, Ion Vou repetiu os movimentos demonstrados. Eram exatamente os mesmos. Que absurdo é esse? Era fácil copiar os passos básicos, mas não os pequenos detalhes. Ainda assim, Ion Vou conseguiu imitar o rei marcial tão perfeitamente que era como se tivesse copiado e colado os movimentos. Para o rei marcial, que não sabia sobre os olhos dracônicos dele, era uma visão alucinante. Ele é mais monstro que pensei. Claro, não deixou Ion Vou saber seus pensamentos e, em vez disso, fingiu uma risada como se tudo estivesse normal. Bom trabalho. Você não seria meu discípulo se ficasse confuso com essa parte simples, certo? Agora, vamos passar para o próximo passo. Chama-se Gunizung-san. O rei marcial ficou curioso para ver se Ion Vou poderia copiar os movimentos novamente. Jing. Você começou a treinar no Mugong 8 punhos extremos. Com a ajuda dos olhos dracônicos, você é capaz de aprender em um ritmo rápido. Você aprendeu a forma perfeitamente. Você aprendeu o estilo perfeitamente. Você compreendeu o movimento. Parabéns! Você aprendeu com sucesso 8 punhos extremos. Uma habilidade está sendo criada. A habilidade 8 punhos extremos, superior, foi criada. 0,0% 8 punhos extremos, superior, proficiência. 0,0% descrição. Uma arte que combina os 8 pontos do compasso e os 8 trigramas. Pode ser usada com espadas e lanças e um Mugong de rank alto. Passo do Pauivaj. Cada passo dado aumenta o poder dos 8 trigramas, também conhecidos como Pauivaj, Qian, Dui, Li, Zen, Kun, Gen, Kan, Shun, em 5%. Mana dos 8 pontos fortalece os sentidos e protege os pontos cegos. Você pode usar sua mana com mais minuciosamente. A segunda e a terceira seções dos 8 punhos extremos estão incompletas. Encontre as demais peças e complete a habilidade. Quando puderam ver Kuron ao longe, Ion Vou terminou de aprender os 32 passos da primeira sessão. O rei marcial, Edora, Pant e os outros guerreiros olhavam com a boca aberta. Como esperado. Qualquer discípulo meu pôde fazer isso. No entanto, os outros se sentiram extremamente satisfeitos vendo o ego do rei marcial esvaziar como um balão. Ele está frustrado, tá em choque. Uau! Nunca pensei que veria essa expressão no rosto do patriarca. Que incrível! Eungmin, você está indo muito bem. Uau, parece que resolvi 10 anos de indigestão de uma só vez. E como a Lady Edora encontrou um monstro assim? Aqueles que perderam cabelo por causa da frustração causada pelo rei marcial comemoram com prazer. Ion Vou sentiu como se sua circulação de mana tivesse ficado mais fluida. Se antes era apenas um sedã decente, agora era um carro esportivo cuja velocidade poderia controlar a qualquer momento. Claro, como acabou de aprender o básico, levaria um tempo para que tudo se tornasse natural, mas sentiu que poderia ser resolvido com mais treino. Quero testar. Ion Vou pôde sentir que havia mudado muito ao longo de alguns dias, de modo que queria testar as mudanças por si mesmo. Ele olhou para a silhueta de Kuron, que ainda não fazia ideia da cena iminente. Vossa Majestade. Seseungnin. Ion Vou ficou surpreso. Me chame de Seseungnin. Era a palavra formal para professor, que Ion Vou achou bastante estranho. No entanto, como o rei marcial estava realmente ensinando coisas, fazia sentido se dirigir a ele dessa maneira, mesmo que fosse um pouco embaraçoso. Tá bom. Seseungnin. O que foi? Tem mais alguma coisa que queira? Ion Vou olhou para o rei marcial seriamente. Pode deixar Kuron comigo. O quê? O rei marcial nem ficou mais surpreso com as ambições dele e adivinhou que Ion Vou queria experimentar os 8 punhos extremos.
Ele entendeu porque era igualzinho quando era jovem, mas teve de recusar. Não. Outros membros da tribo dos Unichifres também querem participar. O rei Marcial olhou para os outros guerreiros enfaticamente. Todos assentiram com entusiasmo enquanto pensavam que não desistiriam das presas. Mesmo que o rei Marcial desse permissão, eles provavelmente se envolveriam de qualquer maneira. Isso mostrava como estavam animados de estar fora da tribo. Era impressionante terem ficado tanto tempo no território da tribo. O mesmo vale para mim. Yonvou olhou para os olhos brilhantes do rei Marcial. Só que você está certo, precisamos ver quanto Mugong você aprendeu. Ele acariciou o queixo, curioso para observar o poder do novo cultivo interno do Yonvou e os 8 punhos extremos juntos. Ele estava planejando ajustar algumas coisas se o controle de mana da asa celestial e 8 punhos extremos não se encaixassem bem, mas precisava descobrir uma maneira de manter os guerreiros felizes ao mesmo tempo. De repente, teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte. A cidade de Kuro estava sob o controle do clã Nao, um subordinado do Dragão Vermelho, há algum tempo. No entanto, o confronto entre o acumulador e a aliança do clã destruiu metade das forças do clã Nao. Então o Dragão Vermelho decidiu enviar algumas forças para o 11º andar para procurar mais materiais. O Dracônico Branco era um dos 81 grupos do Dragão Vermelho, e eles eram considerados os cães de caça do clã, e a equipe 8 do Dracônico Branco havia sido despachada para assumir o controle de Kuron. Assim, os residentes de lá precisavam tomar cuidado com o que faziam para não serem odiados pela equipe 8. O líder da equipe 8, Shannon, não gostou nada da situação. Criaturas tolas. Eles são apenas amigáveis na nossa cara e nos xingam pelas costas. Bem, são apenas desgraçados que não podem subir mais alto de qualquer maneira. Ele odiava os jogadores dos andares inferiores e os desprezava tanto que sentiu vontade de vomitar quando viu a fraqueza deles na frente de jogadores fortes e a força na frente dos mais fracos. Ele achava que os moradores que sorriam para ele eram patéticos. No entanto, estava muito interessado no acumulador, aquele que o clã Nao prometeu matar. Ele mexeu com eles, mesmo sabendo que estamos por trás deles. Alguém com tanta confiança é digno de se juntar a nós. Até Baal-Nin disse que estava interessado no acumulador. Shamon respeitava Baal e queria entrar na Fera Flamejante um dia. Assim, sua obsessão em encontrar o acumulador aumentou. Infelizmente, parecia que ele desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Shamon não sabia se o acumulador tinha concluído o estágio e ido para o 12º andar ou se ainda estava no 11º. Havia muitos outros procurando por ele, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio, e o desaparecimento do acumulador apenas fez os rumores crescerem. Ninguém sabia o que ele planejava fazer a seguir. É uma boa encontrar ele antes do começo da guerra. Shamon lambeu os lábios. Bum! Seus tímpanos quase explodiram com o barulho da explosão, de modo que perdeu o equilíbrio. No entanto, rapidamente se levantou com a espada com uma expressão rígida no rosto. Isso não soou como uma explosão comum. Ele se virou para olhar pela janela quebrada atrás da mesa desmoronada e viu chamas e fumaça escura subindo para o céu. Quem foi doido? Naquele momento, a porta se abriu e seu subordinado correu para dizer com uma voz urgente: "Más notícias, senhor. Nossos inimigos atacaram. Mas, quem são?" Xiongvado? É a tribo dos Unichifres. O quê? A expressão do Shamon ficou sombria com a resposta inesperada. Capítulo 106. Ato de abertura, 4. Shamon não deixou seu subordinado terminar de falar e correu para fora, com uma pergunta não saindo da sua cabeça. Por quê? Esses brutos nunca interferiram nos assuntos externos. Todos os pensamentos sobre o acumulador desapareceram, e ele até se esqueceu da estratégia para a guerra, porque a chegada da tribo dos Unichifres era simplesmente chocante demais. Todos os planos de guerra que fizeram até agora foram por água abaixo, especialmente porque não tinham nenhum ranker para apoiá-los aqui ainda.
Se Kuron caísse nas mãos da tribo dos Unichifres, o dragão vermelho perderia a guerra antes mesmo de começar, e Shamon teria que arcar com a culpa por tudo, já que estava no comando. Ele não seria capaz de evitar nenhuma ação disciplinar porque o dragão vermelho dava muita importância à honra, então Shamon esperava fervorosamente que não houvesse nenhum rancor entre a tribo dos Unichifres ou então estavam completamente ferrados. Se houvesse alguns rancors, oraria para que, pelo menos, o rei marcial não estivesse presente. No entanto, assim que saiu do prédio, foi como se tivesse acabado de ficar cara a cara com o apocalipse. Vamos. Fogo. Fogo. Vamos explodir tudo. Bum. Bum. Iluminados pelo luar, seus inimigos caíam sobre eles como meteoritos, enquanto riam de um jeito maníaco. Eles pousaram como os literais, fazendo edifícios e templos desmoronarem do impacto, depois se espalharam e tomaram conta de todos os cantos do castelo, destruindo tudo pelo caminho, seja jogadores ou estruturas. Era como um tornado gigante passando, e os moradores de Kuron não sabiam o que fazer. Nem as defesas físicas nem mágicas criadas pelo clã Nao foram de qualquer utilidade. Vários atacantes chamaram a atenção de Shamon. O martelo cantante. E o mestre Electro. O que trouxe esses dois aqui? Slon, o martelo cantante, e Trivia, o mestre Electro, eram rankers que desapareceram há muito tempo, mas, agora estavam aqui destruindo todas as armadilhas e mecanismos de defesa da cidade. Ele também viu algo ainda mais impossível. Uma figura solitária estava no telhado de uma fortaleza distante. Ele estava tão longe que era difícil distinguir suas feições, mas Shamon o reconheceu imediatamente e ficou congelado por causa da aura. Um sorriso brilhou, revelando seus caminhos afiados. Era o homem que já foi chamado de desastre ambulante, o rei marcial. Merda. Shamon não conseguiu encontrar outras palavras para dizer enquanto o rei marcial cerrava os punhos, com o ar se movendo em torno dos punhos para criar uma tempestade grande o suficiente para engolir Kuron. Quando o rei marcial socou, o ar condensado se expandiu em uma explosão que reduziu a fortaleza e tudo ao seu redor a escombros. Uma nuvem de poeira subiu ao céu. Todos os moradores civis já haviam fugido, embora a explosão tivesse ocorrido em um distrito comercial que já estava fechado durante a noite. A destruição foi aterrorizante. Os jogadores do Dragão Vermelho que foram mobilizados para parar a tribo não conseguiram nem revidar. Foram varridos como formigas. Bum. Bram. Shamon ficou sem palavras enquanto observava tudo se desenrolar diante dos seus olhos. Quando se recuperou do choque, a nuvem de poeira que parecia grande o suficiente para alcançar o horizonte estava começando a se estabelecer. Rei maldito! Cuidado com o que você explode! Os membros da tribo dos Unichifres gritaram com raiva do rei. Eles ficaram tão emocionados por ter a chance de destruir as coisas, mas agora não tinha mais nada já que o rei marcial destruiu tudo com o soco. No entanto, ele apenas sorriu. Por que estão bravos comigo? Por que não fazem alguma coisa também? Os membros da tribo queriam tirar o sorriso do rosto dele. Essa personalidade. Sério, eu só quero, até estranhei porque ele estava estranhamente quieto nos últimos dias. Os membros da tribo temeram não sobrar nada para fazerem, então rapidamente correram para as outras áreas. A essa altura, os membros do Dragão Vermelho perderam toda a motivação e coragem para lutar. Ninguém queria lutar uma batalha perdida, e eles nunca seriam capazes de alcançar os membros da tribo. Era loucura lutar contra um desastre natural, que era como eles viam a chegada do rei marcial. Imparável como um tufão ou terremoto. No final, o resto de Kuron acabou caindo nas mãos dos membros da tribo. Shamon desabou e perdeu completamente a força para ficar de pé. Suas pálpebras tremiam, e ele ficou tão assustado que o mundo parecia ter ficado branco. Você não devia ficar assim. O rei marcial descobriu a localização do Shamon e correu para ele num instante. Quase parecia que estava voando. A pessoa com a aura mais intensa em toda Kuron olhou para Shamon de cima para baixo.
O rei marcial pensou que esse poderia ter uma posição alta no dragão vermelho com base em suas roupas, mas não ficou feliz com a condição de Shamon. Tinha planos para ele, então se agachou até que ficassem olho a olho. Ei! Disse, como se estivesse falando com um amigo. Shamon de repente recuperou os sentidos, como se alguém tivesse aberto sua cabeça e tirado seu medo. Oi! Ah! No entanto, quase se borrou ao ver quem estava falando com ele. Que outra reação poderia ter com a pessoa que causou tanto caos sorrindo bem na sua cara? Shamon nem conseguia pensar em escapar, simplesmente engoliu em seco. Parecia que estava olhando para a rainha do verão. Não, quando se tratava de espírito de luta, o do rei marcial era maior. Você quer viver, não quer? Todo o corpo de Shamon tremeu de medo, mas entendeu o que o rei marcial estava dizendo. Sim, quero viver. Não conseguiu pensar em mais nada, nem sequer sentiu desespero com a perda da cidade, nem mesmo pensou em resgatar seus subordinados. Ele não pensou em assumir a responsabilidade por nada, e tudo o que queria fazer era fugir do monstro na frente dele. O rei marcial sorriu como se estivesse esperando essa resposta. Apesar da indiferença no rosto dele, para Shamon, ele parecia uma cobra sacudindo a língua para um rato que estava prestes a comer. Vou te dar uma chance de viver. O rei marcial mostrou os dentes com um sorriso novamente. Eles são loucos. Esta foi a avaliação do Yonvou sobre a conquista de Kuron pela tribo dos Unichifres. Eles tomaram a maior cidade do 11º andar em apenas 20 minutos. Não foi apenas uma derrota, foi uma aniquilação completa. Na verdade, a destruição real da cidade levou apenas 5 minutos, e depois passaram 15 minutos reunindo seus inimigos. A tribo dos Unichifres tinha uma tática simples: destruir tudo no caminho com puro poder. Eles se livravam de qualquer coisa que estivesse no caminho, fosse uma pessoa ou um objeto, e eram completamente invencíveis. Entendi o poder dele quando dividiu o sol, mas é um golpe que não posso simplesmente copiar. O golpe que explodiu meia cidade em pedacinhos ficou preso na mente do Yonvou como uma pós-imagem. O rei marcial fez isso como uma maneira de demonstrar sua força para seu discípulo. Foi Quebre o Céu, uma das 8 inscrições de divinação dos 8 punhos extremos, que dividiram o sol. Misturado nela estava a força que apareceu com o uso dos 8 trigramas. Pagong, o rei marcial provavelmente estava se exibindo para que Yonvou pudesse entender o quanto precisava se esforçar e que deveria desistir enquanto ainda podia, se não tivesse a confiança para preencher a imensa lacuna entre eles. Claro, Yonvou não tinha a intenção de desistir. Em vez disso, queria treinar mais para que pudesse alcançar o nível do rei marcial e melhorar o controle de mana da asa celestial. Os sentimentos de impaciência e paixão queimavam no seu coração. Punch estava pensando em outra coisa. Ah! Ele fez de novo, mentiu para nós. Você ficou mesmo surpreso? Não é como se fôssemos ter a chance de fazer algo com o pai junto. Punch colocou a cabeça nas mãos e balançou a cabeça. Edora franziu a língua com uma expressão triste enquanto resmungava para si mesma. O que ele está planejando fazer com a experiência de batalha do Orabone? Se continuar dominando o campo de batalha, Orabone não terá chance de lutar. Edora sabia que o rei marcial estava investido no Yonvou, já que até o aceitou como discípulo para ensiná-lo Mugong, apesar de rejeitar a própria filha. O rei marcial tinha prometido dar para ele a chance de lutar o quanto quisesse, mas como faria isso? Naquele momento, algo voou para a fortaleza onde Yonvou, Punch e Edora esperavam. Svish! Era o rei marcial com um monte de gente nas mãos. É o pai? Parece que sim. Mas por que ele está vindo aqui de novo? Quem está trazendo aqui? Parece um bando de jogadores. O que esse velho está tentando fazer desta vez? Punch e Edora olharam com estranheza, enquanto Yonvou arregalou os olhos. O rei marcial finalmente pousou, parecendo que acabou de dar um passeio pelas imediações, e jogou as pessoas nas mãos dele no chão. 5 jogadores, incluindo Shamon. Ele tinha pegado os melhores jogadores do Dragão Vermelho, embora parecessem cães com as caudas entre as pernas na frente dele.
Eles olharam para o rei marcial, confusos. Só vieram porque ele disse que os deixaria viver, mas não deu nenhuma condição. O rei marcial cruzou os braços e curvou um canto dos lábios. Ele apontou para Yonvou com o queixo. Lutem com ele. Oi. O quê? Todos os jogadores do Dragão Vermelho se voltaram para Yonvou, cuja expressão por trás da máscara era desconhecida. O rei marcial riu, divertindo-se bastante. Lutem com esse cara. Quem dar uma surra nele pode sair. O que acham? Com essa bomba, Punch só pôde negar com a cabeça. Seu pai estava fazendo algo ultrajante de novo. Sério, esse velho continua no próximo vídeo.